Olá, estudantes da EJA, sétima etapa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 31, que tem como objeto de conhecimento a modalização. Detalhando este objeto, iremos observar a modalização em textos jornalísticos narrativos e argumentativos, recursos linguísticos empregados, efeitos de sentido produzidos e enquadramento ideológico, ok? Então vamos iniciar mais esta aula. Então é o seguinte, o nosso conteúdo é direcionado para a educação de jovens e adultos, certo? Porém, vocês devem ter lembranças da infância de vocês, certo? Certamente há aí lembranças das questões, das situações que vocês vivenciaram. E vivenciar a infância em contexto amazônico certamente nos traz experiências diversas, né? Temos aqui ao nosso lado imagens que sugerem diferentes contextos de vivência da infância na Amazônia, seja ele mais rural, mais próximo à natureza ou mais urbano, não é? Porque também na Amazônia temos grandes cidades, não é? Temos crianças aí que têm que têm uma infância que é mais próxima aí à questão da floresta, da vivência, mais próxima de uma realidade com a natureza, assim como há crianças que viveram ou vivem uma infância que é mais urbana mesmo e sem tanto contato assim com a natureza. Por que recordar destas questões? Por que aí trazer à tona lembranças das infâncias, ou melhor, da sua infância? Bom, é porque nós vamos trabalhar a partir de um texto, de uma notícia, que traz aí a informação de um livro, né, que foi aí financiado por uma instituição financeira e que traz imagens, fotos sobre as infâncias na Amazônia, não é? Esse livro escolheu algumas crianças como protagonistas e essas crianças vêm dos mais diferentes contextos, como essas que estão aqui trazendo aí contexto para a nossa aula, não é? Então, esta notícia trata justamente do lançamento desse livro de fotografias e traz também a história dessas crianças e do fato de que esse material será disponibilizado aí para as escolas públicas, para que possam ser trabalhadas em ambiente escolar e que promove o trabalho deste fotógrafo e também coloca em evidência a questão de vivenciar a infância na Amazônia. Então, vamos conhecer esta notícia e, junto com ela, compreender um pouco mais sobre o conteúdo deste livro. Vamos lá! Livro de fotógrafos sobre crianças na Amazônia chega de graça a escolas. Obra de Araquém Alcântara reúne histórias de crianças de 6 estados. Na aldeia dos Camaiurá, no Mato Grosso, Raoni, de 8 anos, faz uma cambalhota e mergulha na Ipavu, a Lagoa Sagrada. Em Periquitaquara, no Pará, Pedro, de 12, diverte-se ao subir no açaizeiro e a observar a Floresta Encantada. Já a Franciele, de 10, em Chapuri, no Acre, equilibra-se nos troncos e cipós, imaginando-se atleta nas Olimpíadas. As diversões e sonhos e as histórias de 15 crianças de 6 estados da Amazônia descortinam uma paisagem de inocência e das raízes culturais no livro Amazônia das Crianças, do fotógrafo Araquém Alcântara. Para inspirar, o trabalho está dividido em 2 volumes. Segundo explica o patrocinador da pesquisa, no primeiro livro, crianças indígenas, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas e urbanas narram as histórias. No segundo volume, as experiências são acompanhadas de contextos históricos, sociais, econômicos e ecológicos. A proposta é inspirar os professores da educação infantil a trabalhar esses temas em sala de aula, a fim de sensibilizar para a preservação da maior floresta do mundo e para o cuidado com os moradores da região. Segundo o que foi divulgado,
O trabalho é voltado particularmente para a educação infantil e, por isso, pode ser solicitado por escolas públicas ou privadas, organizações não governamentais e bibliotecas. O patrocinador do trabalho disponibilizou o livro para ser baixado gratuitamente com um guia de utilização para professores. Para comunidades. O banco patrocinador garante que cerca de 2.000 livros serão distribuídos a escolas públicas, incluindo escolas das comunidades envolvidas no projeto, que receberão a nova publicação de Araquém e um acervo com 120 outros títulos. A chegada do livro pode ser uma emoção diferente para Samuel, de 11 anos, morador de Manaus, Amazonas. Adoro minha escola, principalmente a biblioteca. Lá tem livros que eu amo. Um deles é de fotos da floresta. Fico besta com aquele tanto de verde de rios bonitos. As fotos me fazem sonhar, escreveu. O menino sonhador vai poder ler o livro em que ele é protagonista. Muito bem, então com esta notícia, nós tanto ficamos sabendo sobre o trabalho deste fotógrafo, o conteúdo do livro que ele organizou, as fotos, as histórias, o contexto das crianças que protagonizam o livro e também ficamos sabendo que elas ajudaram a contar as suas histórias e houve aí o cuidado de buscar crianças de diferentes estados da Amazônia e de diferentes contextos, né? Tanto urbanos quanto rurais, indígenas, né? Aí a questão dos ribeirinhos e assim por diante. Mas também nós ficamos sabendo aí da questão de que o livro foi financiado por um banco, né, por uma organização financeira e será distribuído para escolas, tanto públicas quanto privadas, né? No caso, é possível solicitar, mas houve escolas aí que receberam este livro, a forma física deste livro, impresso, com mais alguns títulos, justamente para estimular trabalhos relacionados ao desenvolvimento da prática de leitura e para incentivar também os professores dessas escolas a trabalhar as questões relacionadas tanto à preservação da Amazônia quanto das pessoas que nela habitam, né? Então percebam que nós temos nesta notícia duas camadas interessantes a observar. E a partir dessa notícia, nós vamos trabalhar com a ideia de imparcialidade. Será que a imparcialidade existe mesmo nos textos jornalísticos aí de notícias, no qual se tem a ideia de que sim, os jornalistas, as pessoas que escrevem esses textos devem buscar imparcialidade? Será que isso realmente existe? Então vamos discutir um pouco sobre isso, vamos lá? Os repórteres precisariam, né, com essa ideia, de ter o discernimento para distinguir entre o que é fato e o que são injunções externas à ordem da realidade, que poderiam comprometer a objetividade do relato. Então, segundo essa ideia da imparcialidade jornalística, é que o jornalista precisa buscar os fatos objetivamente, evitando o quê? Justamente injunções externas à ordem da realidade. Porém, algo vai de encontro com essa ideia da imparcialidade, que é um conceito que tem se desenvolvido com o estudo dos textos, que é um conceito que nós chamamos de modalização. Já ouviram falar sobre isso? Nós vamos então aprender um pouquinho sobre isso e discutir e perceber, será que a tal da imparcialidade existe mesmo? Bom, vamos então entender o que é esta ideia, este conceito de modalização. Bom, e neste conceito, as modalidades revelam a atitude do falante perante ao enunciado que produz. Mesmo quando o falante procura isentar-se, com essa atitude já reflete um posicionamento diante do dito. Bom, o que nós queremos dizer com isso é que, a partir das escolhas linguísticas, por mais que a pessoa que escreve o texto ou que está ali produzindo o texto de forma oral, por mais que busque isentar-se, ser imparcial, a seleção de determinadas palavras acaba por revelar
a atitude, o posicionamento daquela pessoa sobre o tema que ela está abordando. Sim, é essa a ideia que o conceito de modalização nos traz. E que escolhas linguísticas seriam estas, né? Que palavras são essas que revelam essa atitude, mesmo quando a pessoa tenta ser imparcial, tenta ser isenta? Pois bem, olhem só, vamos à cartela. Bom, o emprego de advérbios e locuções adverbiais e expressões adverbiais, e aí cabe lembrar que o advérbio é justamente a classe gramatical que consegue modificar o sentido do verbo, de um adjetivo ou de um outro advérbio. Aí, na sequência, o emprego de adjetivos e locuções adjetivas, o emprego de preposições e locuções prepositivas, o emprego de interjeições. E aí cabe lembrar sobre o segundo item justamente o fato de que os adjetivos são a classe gramatical capaz de modificar o sentido dos substantivos aos quais eles se direcionam. Então vejam que o poder dessas classes gramaticais aí vai além, né, no sentido de conseguir revelar para nós a atitude, o posicionamento do falante, da pessoa que escreve o texto, sobre o tema que está abordando, mesmo quando ele busca isenção, busca imparcialidade, não é? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos rever o texto, a notícia que nós acabamos de conhecer, o conteúdo, não é mesmo? E agora, eu convido vocês para essa leitura e convido que vocês prestem atenção em alguns termos que estão destacados, não é? Esses termos destacados, eles são aí pertencentes a essas classes gramaticais que nós já destacamos anteriormente e que são aí as que nos revelam essas intenções, essas modalizações. Então, conforme nós chegarmos a essas palavras destacadas, eu peço que vocês fiquem atentos justamente ao sentido ou depois no global, o que isso quer revelar para nós. Ok? Então, olhem só, vamos justamente avaliar a modalização nesta notícia e verificar se, de fato, esta jornalista conseguiu a tal da imparcialidade. Vamos lá, então? Na aldeia dos Camaiurá, no Mato Grosso, Raoni, de 8 anos, faz uma cambalhota e mergulha na Ipavu, a lagoa sagrada. Em Periquitaquara, no Pará, Pedro, de 12, diverte-se ao subir no açaizeiro e ao observar a floresta encantada. Vejam que eu destaquei aqui com vocês a palavra sagrada, que é um adjetivo e que se refere à lagoa. Ali na última linha temos a palavra encantada, que é um adjetivo e se refere à floresta, modificando seu sentido. E também temos aí a expressão adverbial, a locução adverbial no açaizeiro, que se refere aí ao verbo subir, não é? Então modifica o sentido deste verbo. Então vejam que já nesta primeira linha, vemos que a jornalista buscou construir a respeito dessa ideia de Amazônia, de infância amazônica, de infância perto da floresta, justamente uma ideia de algo que é encantado, algo que é realmente muito bom e fora do comum, distante da realidade, de repente, da que ela vive. Mas percebam, né, justamente essa ideia daquilo que é sagrado, aquilo que é encantado, ali a expressão adverbial no açaizeiro, ou seja, a árvore, uma árvore tipicamente amazônica. Então vejam que são seleções de elementos que nos ajudam a perceber que sim, ela enxerga esta temática como algo positivo, né? Então inicialmente ela está falando de algo que é positivo e também pensando sobre o fato de que esse livro sobre as infâncias foi financiado por uma instituição financeira, tem aí também algo de trazer de forma positiva esse trabalho, não é? Justamente porque aí a questão do financiamento e de mostrar como foi bacana, como foi muito interessante essa ação promovida a partir do trabalho do fotógrafo, sim, que é algo bom, mas que teve esse apoio da instituição financeira.
Olha só, tudo isso a gente começou a ler só nos primeiros elementos que nós temos aí. Mas vamos adiante, vamos lá. Já Franciele, de 10, em Chapuri, no Acre, equilibra-se nos troncos e cipós, imaginando-se atleta nas Olimpíadas. Nós não destacamos nos troncos e cipós, e nem nas Olimpíadas, mas vejam que, novamente, nós temos aí nos troncos e cipós uma expressão adverbial que vai se referir à questão do equilibrar-se. E nas Olimpíadas, outra expressão adverbial que mostra, sim, que as ações dessas crianças são comparadas a questões olímpicas, né? Então vejam que são sempre ideias que tanto relacionam o viver na Amazônia como coisas que são muito boas e positivas, como a questão das Olimpíadas, né? Então, essa ação da menina, né, de viver a sua infância e de brincar livre na Amazônia, poderia ser algo comparado àquilo que um atleta faz nas Olimpíadas, certo? Aí, seguindo na leitura, as diversões, os sonhos e as histórias de 15 crianças de 6 estados da Amazônia descortinam uma inocência, descortinam uma paisagem de inocência e das raízes culturais no livro Amazônia das Crianças, do fotógrafo Araquém Alcântara. Então vejam, mais uma vez a questão de enfatizar o lugar, a expressão adverbial, enfatizando o lugar que é o amazônico, mostrando a expansão do trabalho do fotógrafo e a diversidade que ele vai demonstrar do seu livro, né? São 6 estados da Amazônia. E aí, olhem só, a paisagem de inocência. Aí a gente tem uma locução adverbial. E raízes culturais. Então, mais uma vez, de inocência, mostrando uma visão positiva, tanto da paisagem quanto da questão da vivência da infância amazônica, né? Uma infância com inocência, repleta de inocência e também de imaginário e de cultura, porque está conectado aí com a ancestralidade, com as questões culturais. Tudo isso vai ajudando a construir o quê? Uma imagem positiva sobre a vivência dessas crianças no ambiente, na Amazônia, uma imagem positiva sobre justamente o trabalho que esse fotógrafo fez ao escolher trabalhar e fotografar e contar as histórias dessas crianças e, por fim, uma imagem positiva da instituição financeira que financiou o trabalho e que, por fim, disponibiliza de maneira totalmente gratuita, sem precisar pagar, para as escolas, tanto privadas quanto públicas. Então vejam, você vai lendo o texto e vai aderindo a essa ideia de positividade, de algo que realmente é bom, correto? E aí, seguindo a leitura do texto, nesse nós não fizemos destaques, mas vamos seguindo na leitura. Para inspirar, o trabalho está dividido em 2 volumes. Segundo explica o patrocinador da pesquisa, no primeiro livro, crianças indígenas, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas e urbanas narram as histórias. No segundo volume, as experiências são acompanhadas de contextos históricos, sociais, econômicos e ecológicos. E aqui eu iniciei falando, nós não fizemos destaques, mas poderíamos ressaltar aí a questão de mostrar que sim, são infâncias vividas na Amazônia, mas que trazem contextos diversos. Então, ele ressalta a questão aí do substantivo crianças sendo modificado pelos seguintes adjetivos: indígenas, ribeirinhas, extrativistas, quilombolas e urbanas. Ele tanto demonstra a diversidade do trabalho, como traz isso como uma forma positiva para que não se criem estereótipos e achem que viver na Amazônia, ser criança na Amazônia, é sempre de uma mesma forma. Não. Há diferentes contextos e o livro traz esse ponto, demonstra isso nas suas fotografias e nas histórias contadas. E também o fato de que há um volume que traz aí aspectos históricos, sociais, econômicos e ecológicos, demonstra também aí uma questão de trazer informação, né, qualificada sobre esses contextos e informar também, correto? Então vejam, a construção
de uma ideia positiva sobre os fatos que essa notícia apresenta, correto? E aí, seguindo a leitura, a proposta é inspirar os professores da educação infantil a trabalhar esses temas em sala de aula, a fim de sensibilizar para a preservação da maior floresta do mundo e para o cuidado com os moradores da região. Segundo o que foi divulgado, o trabalho é voltado particularmente para a educação infantil e, por isso, pode ser solicitado por escolas públicas ou privadas. Aqui nós enfatizamos a questão da floresta, né? O substantivo floresta aqui sendo modificado aí pela expressão da maior e do mundo. Então percebam aí que nesse ponto o que se quis enfatizar é a questão da imensidão desse ambiente. Então percebam, neste ambiente imenso, nesse ambiente diverso, vivem essas crianças, né? Então é importante enfatizar a grandiosidade do lugar, justamente porque a ideia é incentivar a preservação do lugar e também das pessoas que vivem nesse lugar. Pelo menos é o que o próprio texto mais adiante vai dizer. O objetivo é incentivar os professores a trabalhar estes temas com as crianças, né? E aí não se restringe às crianças da Amazônia, porque esse livro pode ser solicitado pelas escolas de todo o país. Então, a ideia é justamente levar adiante essa mensagem, essa necessidade de preservação da Amazônia e entender como esse ambiente como algo grandioso, né? Então percebam, seguindo adiante agora com a leitura, tá? Organizações não governamentais e bibliotecas, né? Além das escolas, podem solicitar o livro. O patrocinador do trabalho disponibilizou o livro para ser baixado gratuitamente, com um guia de utilização para os professores. Então, aí o nosso adjetivo gratuitamente aparecendo e enfatizando, demonstrando o quanto essa iniciativa é positiva para todos, né, e influenciados pelo trabalho. Para comunidades, o banco patrocinador garante que cerca de 2.000 livros serão distribuídos a escolas públicas, incluindo escolas da comunidade envolvidas no projeto. Receberão a nova publicação de Araquém e um acervo com 120 outros livros. A chegada do livro pode ser uma emoção diferente para Samuel, de 11 anos, morador de Manaus, Amazonas. Adoro minha escola, principalmente a biblioteca. Lá tem livros que eu amo. Um deles é de fotos da floresta. Então vejam que aqui nós destacamos o adjetivo diferente relacionado à emoção, justamente demonstrando que para esse menino, que no caso é justamente o representante de Manaus, e no contexto do livro ele foi escolhido para demonstrar a infância em contexto urbano, tá? Vivenciar toda essa experiência de participar do livro e depois se ver nesse livro na sua escola é uma evolução, contribui para que ele amadureça, porque traz uma emoção que é diferente, que é nova, né? Um crescimento para ele. E aí, encerrando a leitura do nosso texto, né, a releitura, fico besta com aquele tanto de verde e de rios bonitos. As fotos me fazem sonhar, escreveu o menino sonhador. O menino sonhador vai poder ler o livro em que ele é protagonista. Então veja que quando utilizamos aí a palavra besta e bonitos, né? E também tanto de verde, mais uma vez enfatiza-se aí a forma particular de falar da região, né? Porque ficar besta para um amazônida é ficar ali impactado de maneira positiva, não é? E ali, bonitos, os rios são bonitos. E o tanto de verde, mais uma vez enfatizando a grandiosidade e as características do lugar, né? A floresta verde, os rios que são bonitos. E ali depois, o menino sonhador. Esse adjetivo aí direcionado ao menino, demonstrando aí a sua possibilidade de sonhar e de vislumbrar a possibilidade da sua vida e de se enxergar no livro sempre como algo positivo e de sonhar sempre com um futuro bom e melhor para si. Então vejam que nesse processo de leitura, observamos que
a atitude dessa pessoa que escreveu esse texto, essa jornalista, certamente é positiva em relação ao texto ao tema que ela selecionou, aos fatos que ela tinha que noticiar no seu texto, não é? Ao conhecer o trabalho do fotógrafo, entender o conteúdo do livro, depois entender o financiamento da instituição financeira e, por fim, compreender todo o processo de distribuição de forma gratuita desse material e, inclusive, de trazer falas das crianças que participaram e observar que temos aí uma seleção de falas em que as crianças demonstram uma positividade, uma alegria de participar deste material. Você vai entendendo todo esse processo como algo positivo, como algo bom. Então percebam que, embora ela tenha buscado aí se ater aos fatos, noticiar os fatos na sua escrita, a sua atitude em relação a esse fato é uma atitude de positividade. Então vejam aí que a modalização, a leitura dessas classes gramaticais, em especial dos adjetivos e dos advérbios, nos traz esse entendimento dessa questão da modalização, certo? E aí, para organizar tudo isso que nós fomos selecionando ao longo da nossa leitura, nós trouxemos justamente tudo organizado em um quadrinho para que vocês possam observar que ao longo do texto, nós selecionamos aqui sagrada, que é um adjetivo, no açaizeiro a locução adverbial, encantada, outro adjetivo, aí 6 estados da Amazônia e de inocência, a locução adverbial e depois adjetiva, aí culturais, outro adjetivo e da maior do mundo, adjuntos adverbiais. E aí seguindo, e ainda sobre o conteúdo do nosso texto, gratuitamente, advérbio, diferente e besta, adjetivo. Aí, tanto de verde, nós temos aí, então, um advérbio e uma locução adjetiva. Rios bonitos, menino sonhador, bonitos e sonhador, 2 adjetivos. Então, isso realmente comprova aquilo que nós observamos logo no início da nossa leitura, quando falamos sobre a nossa questão da modalização. As palavras, a escolha das classes de palavras nos encaminham para esse processo. E aí, em especial, nós vimos a questão do adjetivo e locução adjetiva, advérbio e locução adverbial, que foi justamente o que nós tratamos de destacar ao longo da leitura do nosso texto, né? E aí, para finalizarmos essa aula e esse entendimento, nós separamos essas expressões, isso mesmo, separamos. Porque nós podemos entender esse texto que nós lemos em 2 dimensões. A parte em que é a jornalista relatando o fato, cumprindo a sua missão, né? De se ater ao fato e buscar a imparcialidade, mesmo que quando a gente observa a sua modalização, a gente vê que não é tão imparcial assim, não é? Então, reunindo tudo o que ela escreveu, né, ao trazer os fatos relacionados a essa questão da produção e distribuição desse livro, nós, então, chegamos de fato à conclusão que temos aí o posicionamento que é positivo e favorável a esse conjunto de ações, né? E todo esse processo aqui, sagrada, no açaizeiro, encantada, de 6 estados da Amazônia, de inocência, culturais, da maior floresta do mundo, gratuitamente, diferente, sonhador, tudo isso, essas modalizações aqui são relacionadas ao texto, à parte do texto, ao discurso que é do autor do texto, do jornalista. Mas há uma outra parte. Essa outra parte é justamente a fala específica do menino que foi entrevistado, do menino, né, que participou do livro, foi um dos protagonistas, né? No texto, a fala dele vem na forma de um discurso direto, vem entre aspas e identificado como fala dele. Portanto, é a forma como ele escreveu. E aí, essa seleção que a nossa jornalista, o nosso jornalista fez, tratou de selecionar uma parte em que, quando ele diz fico besta, aquele tanto de verde, os rios bonitos, revelam um encantamento, mesmo que seja o menino que vive em contexto amazônico, não é? Mas ele demonstra encantamento por, de repente, ao olhar o livro, visualizar contextos diferentes do dele
e enxergar-se também nesse trabalho, isso o encanta, e, portanto, ele é o entrevistado. E aí, nesse caso, ele não tem compromisso com a neutralidade, ele pode demonstrar o seu encantamento de maneira mais livre do que o jornalista que escreveu o texto, né? Então, o seu encantamento é mais evidente. Mas até o fato de ter selecionado especificamente essa parte da fala do menino também demonstra aí uma modalização, uma atitude desse jornalista em relação a esse tema que ele tanto retratou e contribui para julgarmos, entendermos o texto que ele escreveu aí como algo que é positivo em relação ao tema noticiado, certo? Então, assim, nós vamos encerrando esta aula, da qual nós debatemos um pouco aí sobre o conceito da modalização e também da imparcialidade em textos jornalísticos.